fiscal também diz que ela também está atrelada à política social numa perspectiva mais ampliada, né? Na perspectiva daquela associação que existe, né, entre as dimensões econômica e social, né? Não dá para separar essas duas dimensões, a meu ver, é claro. E essas políticas econômica e social, elas têm que estar fazendo parte de um plano de governo, né? E tudo isso aqui tem que estar, deve respeitar na hora de governar, tem que respeitar o que a legislação, a Constituição e a legislação estabelecem, né? Então, uma das regras que está trazendo grande prejuízo para financiamento das políticas sociais em geral e da saúde em especial, a emenda 95, que tem como objetivo expresso pelo governo federal, na justificativa, na exposição de motivos, quando encaminhou a proposta de emenda constitucional que se transformou em emenda 95, que o objetivo dessas mudanças que a emenda 95 trouxe, era exatamente promover uma redução de despesas para realocar recursos das áreas, digamos, de atenção, né, de serviços que são prestados para a população, né, para pagamento de juros e amortização da dívida. É isso que está. E é fazer isso em 20 anos. Fazendo isso em 20 anos, eles acreditam, né, a proposta acreditava, né, que seria possível reduzir tanto o nível de endividamento quanto o próprio nível de pagamento de juros. Esses 4 anos de vigência da emenda 95 estão mostrando exatamente o contrário, que é exatamente aquilo que todos nós falávamos, né? O que está acontecendo é que a dívida não cai, os juros continuam elevados, o déficit primário está resistente desde 2015, nós estamos tendo déficits primários sucessivos desde 2015, e deteriorando completamente o padrão de atendimento do setor público para as necessidades da população, porque está se tirando recursos das ações e serviços que são prestadas em diferentes áreas e da saúde em particular. Nós, SUS, estaríamos muito diferentes para o combate da pandemia se não tivéssemos perdido 22 bilhões e meio que foi perdido por conta da emenda 95 a partir de 2018. Foram recursos que não entraram para o sistema por conta da emenda constitucional 95. 22 bilhões e meio, para vocês terem uma ideia, equivale ao gasto anual, ao gasto de 22 anos com o SAMU, do governo federal, ou ao gasto de 1 ano e meio com a saúde da família, o programa de saúde da família, ou o gasto de 10 anos, estou arredondando o número, um pouquinho mais, com a farmácia popular. Só para a gente ter a dimensão do que significou esta retirada, não é a gente fala retirada, é porque, na verdade, digamos, a expressão melhor, né, não entrou no sistema 22 bilhões e meio. Se tivéssemos mantido um piso de 15% da receita corrente líquida, como estabelece a emenda constitucional 86, junto com o despacho liminar do ministro Lewandowski, que estabeleceu que os 15% da receita corrente líquida valeria já a partir de 2016, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, a gente teria 22 bilhões e meio a mais alocados no SUS desde 2018. Então, esses exemplos comparativos é para dizer que a gente poderia estar com uma situação muito melhor da saúde da família, poderia estar com uma situação muito melhor do ponto de vista da atenção básica, poderia estar com uma situação muito melhor do ponto de vista de toda a assistência farmacêutica, da vigilância sanitária. Aliás, a vigilância em saúde, tá certo? Ela, para o orçamento de 2021, que o Ministério da Saúde apresentou, programou e que faz parte da peça orçamentária, ela está com 3% de queda, tem queda nominal, tem menos valor em 2021 do que tinha na programação original de 2020 do orçamento. Isso é gravíssimo. É onde o governo federal, diante do que a emenda 95 representa de retirada de recursos, é onde que locais estão sendo tirados recursos. E tirar da vigilância numa época de pandemia então mais assombroso ainda, né? Não tem nem muito o que a gente falar mais.
Então, o marco legal do SUS, além da Constituição, né, a emenda 95 é uma emenda à Constituição, também a Lei 8080, a Lei 8.142 e a Lei de Complementar 141. Essas aqui são as leis específicas do SUS. Mas também são as leis de finanças públicas a que o SUS está submetido, que é a Lei 4.320, a Lei Complementar 101 e a Lei Complementar 131. Né? Essas duas são a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que basicamente estabelece que a execução orçamentária tem que ser equilibrada, estabelece que a gestão pública tem que ser feita, com, especialmente a questão ligada à receita e despesa pública tem que ser feita com planejamento e transparência, e que estabelece que quem tem que fazer gestão fiscal responsável é o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Tem limites também, por exemplo, de despesas de pessoal para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, além do Poder Executivo. Tá? A Lei 842, em particular, ela estabelece, né, digamos, ela materializa uma diretriz constitucional que é a da participação da comunidade no SUS, por meio das conferências de saúde, por meio dos conselhos de saúde, né? As conferências são quadrienais ou extraordinárias, né? Podem ser chamadas extraordinariamente num prazo menor de 4 anos. E os conselhos devem funcionar regularmente, né? São instâncias permanentes de caráter deliberativo, né? E são propositivas e fiscalizadoras, né? Da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, que se materializa, né? A peça fundamental é exatamente esses instrumentos do ciclo orçamentário, PPA, né, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Então, e esses instrumentos do ciclo orçamentário têm que dialogar, né, eles têm que refletir, na verdade, aquilo que são os instrumentos específicos do planejamento do SUS no capítulo da saúde. Então, o PPA tem de todas as áreas, tem de todas as funções do governo, assim como a LDO e a lei orçamentária. Mas existe uma parte desses instrumentos que são específicos da programação da saúde. E nessa parte que é específica da programação de saúde, tem que estar, ela tem que, digamos, ser abastecida, vamos chamar assim, pelo plano de saúde e pela programação anual de saúde. Tá certo? E ambos esses instrumentos, seja os planos e as programações anual de saúde em particular, ou aquela parte da saúde que vai para o PPA, para a LDO e para a LOA, tem que ter aprovação dos respectivos conselhos de saúde nas 3 esferas de governo. Né? Então, essa relação entre esses 2 instrumentos, né, que a gente mencionou, tá certo? Que eu já comentei aqui, do ponto de vista do planejamento e do ponto de vista depois da execução, que é aquilo que nós vamos ter aula depois para falar disso, né, nas próximas quinzenas, nós temos os relatórios quadrimestrais de prestação de contas e o relatório anual de gestão, né? Então, que são dois relatórios importantes, 2 conjuntos de relatórios importantes, no qual o controle social pode, inclusive, no caso do relatório anual de gestão, aprovar ou reprovar, que é o que a lei estabelece. No caso dos relatórios quadrimestrais, deve indicar medidas corretivas de gestão para o chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente da República, governador ou governadora de Estado, prefeito ou prefeita de município. Olhando a nossa agenda, que é um outro tema aí que está colocado, olhando a nossa agenda, a gente está agora em 2021, né, na seguinte situação: os municípios estão no último ano o ano que vem, né, portanto, estarão no último ano de cumprimento do plano plurianual, né? Então, em 2021, os municípios vão começar a preparar o plano plurianual para 2022, tá certo? Os estados estão executando, e a União estão no meio da implementação do plano plurianual, que tem vigência de 2020 até 2023, né? Na metade do ano de 2021 tem que apresentar a lei de diretrizes orçamentárias, com os anexos de metas fiscais, disponibilizar a metodologia de cálculo da receita, lei orçamentária anual, depois apresentar, com base nessa lei de diretrizes orçamentárias, e estabelecer a previsão bimestral da receita e o cronograma mensal de desembolso,
para, enfim, que servirá de referência para, depois do orçamento aprovado, né, para fiscalizar a execução. E aqui, nessa previsão bimestral da receita e cronograma mensal de desembolso, os fundos de saúde têm um papel importante para fazer a programação das despesas com saúde. E os conselhos de saúde têm um papel importante de acompanhar como foi feito, como está sendo feita essa programação e como está sendo feita essa execução, tá certo? Então, esse aspecto aqui, que são os decretos de execução orçamentária, são fundamentais, a gente vai tratar disso no nosso último encontro em dezembro. Então, o ciclo orçamentário, nós estamos analisando exatamente um processo que você planeja, executa, monitora, avalia, e a partir do monitoramento e da avaliação, você pode ter elementos para replanejar, na perspectiva que o planejamento deve ser flexível. Mas o flexível aqui quer dizer o seguinte: eu posso corrigir rotas e não simplesmente imaginar que eu fiz um planejamento fictício e que depois, na hora da execução, eu faço tudo diferente. Não. É que eu planejo para 4 anos, e, por exemplo, vamos supor, eu planejei para 4 anos, a execução do município, tá certo? E chegou em 2020, teve a pandemia. Isso exige uma avaliação e replanejamento, porque é um fato que não estava previsto, né, em nenhum planejamento que tenha sido feito para esse período de 4 anos, saber que em 2020 haveria pandemia. Aliás, nem o orçamento de 2020 da União dos Estados e Municípios foi feito pensando na pandemia. Quer dizer, ela pegou todo mundo, digamos, de surpresa, foi a partir do final de janeiro, né? Surpresa do ponto de vista, né, ainda que muita vinha se acompanhando algumas notícias, mas surpresa assim, isto vai afetar a nossa execução orçamentária e financeira. Isso, a tomada de consciência disso se deu a partir do início de fevereiro, né? Ou deveria ter se dado, diga-se de passagem, né? A gente tem aqui essa relação entre do quadrienal, né, e como que ela do PPA, do Plano Nacional de Saúde ou do Plano Estadual de Saúde, como que isso, né, e do Plano Municipal de Saúde, que é o período diferente, mas a relação entre planejamento quadrienal e a alocação específica nos planejamentos anuais, né, cada LDO, PAS, LOA, PAS, elas são, digamos, municiadas, vamos chamar assim, a partir daquilo que foi previsto para os 4 anos, né? Então, o processo do PPA, é importante que os conselhos participem desde o início do processo do PPA, acompanhando como está sendo a elaboração, né, como é que está sendo a construção dessa base estratégica para a definição de programas e ações, como é que essa ação de governo vai se materializar, ou seja, como é que vai se implementar isso, que depende basicamente do que vai constar na lei na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária, e como é que essa execução vai ocorrer e o monitoramento dessa execução para poder avaliar os resultados obtidos e a partir daí verificar como é que foi feito e como é que, se é necessário, rever o processo de planejamento. A gente vai tratar disso quando depois fizer a análise dos relatórios, mas chama a atenção que a classificação da despesa pública, ela tem uma parte que ela vale as categorias, né? A classificação vale para todos a União, Estados e Municípios, e tem uma outra parte que não. Tem uma outra parte que cada esfera de governo tem a sua própria classificação. Então, por exemplo, cada esfera de governo tem a denominação das suas unidades orçamentárias. O município tem Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, o governo federal tem, ou mesmo o Estado tem Secretaria Estadual de Saúde, e o governo federal tem o Ministério da Saúde. Então, aqui não tem uma regra geral, né? Na classificação funcional programática, essas duas primeiras, a tipologia, né, a descrição da função de governo e da subfunção de governo, elas são as mesmas, têm que ser usadas pelos 3 entes. Federal, né, tem que estar no orçamento federal, no orçamento estadual e no orçamento municipal. Então, função de governo 10 é saúde. Classifica com esse nome, saúde, com esse código, 10.
no orçamento das 3 esferas de governo. Subfunção de governo também são as mesmas nos orçamentos das 3 esferas de governo. Então, no caso da saúde, por exemplo, uma das subfunções que a gente tem é a 301, que é a atenção básica. Então, a subfunção atenção básica, com esse nome, aparece nas 3 esferas, no orçamento das 3 esferas de governo, com este código 301, tá certo? Aí 302, assistência hospitalar ambulatorial, 303, suporte profilático e terapêutico, e assim por diante, tá? Mas programa de governo e atividade, que é o, digamos, um detalhamento dessa classificação, aí cada esfera de governo tem a sua denominação e a sua classificação própria para o programa e para as atividades, projetos ou operações especiais que vão realizar. Então, a gente nunca vai conseguir comparar, por exemplo, vamos supor que você tenha no município X o programa Saúde da Família, chamado Programa Saúde da Família, mas você tenha no governo federal um programa Saúde da Família chamado Programa Saúde da Família. Aí eu falo, então são 2 programas iguais, eu posso somar um com o outro. Não, não posso somar um com o outro. Entre outras razões, porque uma parte do que o governo federal tem lá como Programa Saúde da Família, a maior parte, inclusive, ele transfere para o orçamento aqui dos estados e municípios. Então, eu tenho que tomar cuidado, se eu for somar as 2 coisas, eu não ter dupla contagem. Mas o principal é o seguinte, pode ser que o que aparece como saúde da família lá no governo federal seja mais restrito do que aparece como saúde da família aqui no governo municipal, no orçamento do governo municipal. Então, não tem a mesma tipificação, ainda que possa ter o mesmo nome. Mas, na maior parte dos casos, inclusive, os nomes todos são diferentes, tá certo? E a classificação econômica, essa sim, toda ela é a mesma quando se classifica, quando se faz o orçamento nas 3 esferas de governo. Categoria econômica são aquelas que são despesas correntes e de capital. Grupo de natureza de despesas são aqueles que têm, despesa de pessoal, juros e amortização da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida pública. Então, é o mesmo código, né? 3 e 4, 3 é corrente, 4 é capital, inclusive na própria numeração. Natureza de despesa, 1 é pessoal, 2 é juros e amortização da dívida, 3 é outras despesas correntes, 4 investimentos, 5 inversões financeiras, 6 amortização da dívida. Então, assim, modalidade de aplicação, se ela é direta, se é feito diretamente pelo Poder Executivo, o número é 90, e chama aplicação direta. Mas se é feito de outras formas, por instituições privadas, vão tendo vários códigos e o mesmo nome que se dá vale para as 3. É uma definição para você classificar a despesa que vale para as 3 na confecção dos orçamentos das 3 esferas de governo. E o elemento de despesa também, né? Então, por exemplo, o elemento 30 é material de consumo, é despesa com material de consumo, só para dar um exemplo para vocês. Isso é uma classificação que vale para as 3 esferas de governo, tá certo? O 51, por exemplo, que é uma boa ideia, né? Na propaganda, e no caso do setor público é o investimento, é a classificação de obras, né? É um elemento de despesa obras dentro do grupo de natureza de despesa e investimento. E o 52 é equipamentos e material permanente dentro do grupo de natureza de despesa de investimento, tá certo? Então, nesse caso, a classificação é a mesma, tá certo? Também aqui a gente vai ver, né, exatamente essa coisa, você vem de uma programação mais agregada, que é por função, e vai detalhando, né, até chegar no projeto de atividade, né? Então, quando eu venho para baixo aqui, eu detalho, né? À medida que eu vou juntando as coisas, eu vou estar agregando, né? Função é o nível mais agregado dentro da funcional programática de você apresentar a despesa. E o nível mais desagregado é por projeto de atividade, e também por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa. Essas últimas, você consegue ter a visão geral do gasto público, somando União, Estados e Municípios, tomando cuidado com a dupla contagem que eu mencionei. Mas para projeto, atividade, operações especiais, etc., eu não consigo comparar de forma consolidada, né? O processo de planejamento ele tem que ser ascendente desde a Lei 8080, mas a Lei Complementar 141 resgatou e deu mais força para essa questão. O ascendente é que você passa desde pactuações intermunicipais
até chegar, né, naquilo que... Então, você tem planejamento municipal, pactuações intermunicipais, planejamento e metas regionais, planos e metas estaduais e planos e metas nacionais, de tal forma que o nacional é a consolidação de um processo que veio desde aquilo que foi discutido e debatido nos municípios, né? É essa a lógica do planejamento ascendente. Tanto é que a Conferência Nacional de Saúde seguiu a mesma lógica, né? Ela teve as conferências, as pré-conferências municipais e foi, né, estaduais, etc., de tal forma que o que chegou na Conferência Nacional não podia ser alterado. Você poderia fazer complementações, fazer ajustes, mas você não poderia alterar o que veio da base, né? É importante saber, né, que dentre esses instrumentos do orçamento, as despesas têm que ser classificadas segundo a Lei Complementar 141, para fins do cômputo do SUS, né, o artigo 2º define o que são ações e serviços públicos de saúde, que resumidamente são aqueles que se caracterizam pela gratuidade, né, e o que não são aqueles que têm algum tipo de cobrança, tá certo? Ou que é custeado por operação de crédito, ou então que é só para, por exemplo, gasto que você tem com assistência à saúde para os servidores públicos que não sejam abertas para a população em geral. Então, isso não caracteriza ações e serviços públicos de saúde, e mesmo a parte do copagamento da farmácia popular também não é serviço público de saúde, tá certo? É importante considerar que o fundo de saúde, na hora de pensar nessa visão geral do orçamento público, ele ganhou protagonismo, ele ganhou destaque na Lei Complementar 141, porque ele é unidade orçamentária e gestora e é o instrumento obrigatório para aplicação dos recursos, né? E deve ter uma ordem cronológica própria de pagamentos, tá certo? Que não se mistura com a ordem cronológica do conjunto do governo municipal, estadual ou próprio federal, e que a prestação de contas tem que ser feita não só aos conselhos de saúde, mas também tem que ser feita ao Poder Legislativo. Na verdade, a gente costuma dizer, não tem que ser feita somente para o Poder Legislativo, mas também ao Conselho de Saúde, porque esse é um problema que a gente tem percebido muito claramente, né? Muitos gestores, eu diria que a maioria deles, nos 3 níveis de governo, entendem que quem tem a competência de avaliar minhas contas é o Tribunal de Contas, né? Que é um órgão de assessoria do Poder Legislativo que a gente já mencionou, né? E diz que se o Tribunal de Contas aprovou, o Conselho não pode reprovar. Não tem nada disso, cada qual tem a sua instância. Aliás, eu brinco com os gestores da saúde dizendo o seguinte, olha, eu lamento muito, mas realmente o gestor da saúde ele tem que prestar conta para os órgãos de controle externo, mas tem que prestar contas para os órgãos de controle interno também, como qualquer outro, mas tem que prestar contas para o controle social, porque a Constituição assim determina. A participação da comunidade do SUS é uma diretriz constitucional, tá certo? E por meio, né, a Lei 8.142 estabelece que o Conselho de Saúde é o espaço para isso, né? Então tem que prestar conta. E se o Conselho estabelecer regra, tem que cumprir a regra que o Conselho estabeleceu. Mas prevalece do tribunal. Não, o tribunal tem a sua competência constitucionalmente definida e o Conselho tem a sua competência constitucionalmente definida, né? A agenda é essa aqui, né? Então, que eu já falei boa parte dessa agenda para vocês, depois vai ter a parte dos relatórios que nós vamos conversar nas próximas aulas, né? E a atividade que ficou proposta para vocês, se vocês puderem fazer, é tentar fazer daquilo que vocês vierem do material aí que vai estar à disposição, vocês puderem fazer uma síntese, né, de cada instrumento do planejamento orçamentário, que a gente falou um pouquinho hoje, né? Né, a gente falou de PPA, a gente falou de LDO, a gente falou de LOA, falou da relação desses instrumentos com o plano de saúde e com a programação anual de saúde, então tentar fazer uma síntese do que cada um, do significado de cada um, e também, esse é um exercício que talvez vai valer para esse nosso período que vai até dezembro, vocês identificarem, mas começar a partir de agora, né, identificar e caracterizar a sua participação propositiva e deliberativa, sua enquanto conselheiro de saúde, né, referente a cada instrumento do planejamento orçamentário. Quer dizer, como é que vocês se veem no processo? Como é que vocês veem a sua participação nesse processo, especialmente do ponto de vista daquilo que a gente fala que é a participação propositiva e deliberativa, tá? Então,
aqui, isso também já foi apresentado para vocês, mas aqui tem os links, as referências aí que a gente está sugerindo, né? E agradeço aí a oportunidade e vamos conversar um pouquinho aí, tá bom? Obrigado, viu? Acho que antes de abrir, só lembrar o pessoal que, assim, nós disponibilizamos no ambiente virtual de aprendizagem o manual de orçamento que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Saúde, manual de orçamento para a saúde. Então, ali tem vários dos instrumentos. É importante que as pessoas vejam isso, ele está disponível em PDF aí no AVA. E também os vídeos, gente, esses vídeos do Orçamento Fácil são maravilhosos. Então, você vai assistir, vai entender, você pode ir parando o vídeo, vai anotando o que o vídeo fala, ele é em forma de desenho, é muito, muito bacana de a gente poder ter acesso a esses instrumentos. Então, agora acho que abre, né, para quem quiser fazer perguntas. Eu vi aqui que tem alguém que levantou a mão desde o comecinho, baixou a mão de novo, não sei quem era agora. Baixou a mão, não deu para ver. Se alguém tem alguma questão para colocar para o professor Fúncia, pode se inscrever. Para quem ainda não tem muita intimidade, quando você clica ali nos 3 pontinhos, vai abrir uma janela que diz lá, desconectar áudio, bate-papo, levantar a mão, e aí vocês podem colocar um levantar a mão ou pedir inscrição no bate-papo. Professor Fúncio, a sua explicação foi tão boa que ninguém tem dúvida com relação ao conteúdo que foi colocado. Eu costumo brincar, ou então foi tão ruim que ninguém entendeu nada, nem para fazer. Não, estou brincando. Mas eu acho que é normal. Aliás, isso é uma coisa que a gente tem percebido, né? É que todos nós, né? Eu acho que todos nós estamos nos habituando a esta nova forma de comunicação, né? É muito mais gostoso, é muito mais interativo, é muito melhor quando a gente está no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Inclusive as pessoas se sentem mais à vontade mesmo para participar, para perguntar, porque se sente melhor, né? Se sente todos nós, aquela coisa do chamado calor humano, né? É sempre estimulador, né? Para nossa participação. A gente está sentado do lado de alguém, comenta alguma coisa, do comentário que a gente faz com esse alguém, surge uma pergunta, enfim, é assim, né? E assim não, né? Assim não, a gente precisa começar a habituar, por exemplo, não sei como é que vocês estão, mas, por exemplo, tem gente agora que faz assim, né? Que é assim, bom, então, e veja, e essa porcaria que a gente fala, assim, e numa situação em que a inclusão social, ela não é o que todo mundo acha, todo mundo tem internet, vírgula. Todo mundo pode ter internet para fazer uma conversa aqui pelo WhatsApp. Agora, internet para live, para não sei o quê, carrega muito mais dados, exige muito mais coisa, o pacote fica mais caro. Não é assim, a coisa não é como todo mundo acha, né? Que não, isso é normal. Não é normal, isso é um processo que nós estamos vivendo, né? Então, tem muita gente que, além da própria experiência com os instrumentos, então tem muita gente hoje em dia que faz assim, estamos todos separados, claro, né? Cada qual no seu espaço, né? E aí, se quer, fala assim, eu tô vendo o que ele tá falando, aí você, às vezes, você tem uma pessoa que é mais sua amiga, tá mais próxima, etc., você vai no celular e no WhatsApp fala, você viu o que ele falou, você viu não sei o quê, não sei o quê, fazem aquela coisa do cochicho ao pé do ouvido que a gente faz quando está sentado ao lado de alguém, faz aqui com o WhatsApp. Mas mesmo assim, isso você precisa, como é que eu diria, treinar para fazer isso, porque são operações que você precisa estar atento ao que está sendo falado e ao mesmo tempo tendo que digitar coisa, que é muito diferente do que você chegar aqui pro lado, assim, falar, você viu o que ele tá falando ali e tal, não sei o que, eu discordo disso, eu concordo com isso. Então, assim, então eu acho que é normal, perfeitamente normal essa questão de a gente ter um pouco menos de participação
desta forma do que nas formas mais tradicionais que a gente passou a vida inteira fazendo. Talvez se a gente tivesse passado a vida inteira fazendo dessa forma, talvez hoje a gente tivesse numa outra condição, né? Professor, tem a Lenilda e a Joilda que pediram para falar. Acho que a Lenilda pode falar. Lenilde, né? Lenise? Ah, Lenise, desculpe. Olga, bom dia, professor Lúcia. Bom dia a todos. Então, eu acho que não só para mim, né, mas vou falar por mim, mas acho que outras pessoas devem estar na mesma situação, assim. Faz 4 meses apenas que eu assumi o conselho, eu nunca participei e de uns tempos para cá eu comecei a ter mais interação assim, com as pessoas, né, do meu município. Então, a princípio, assim, é bem confuso, por isso que eu resolvi fazer o curso. Então, nas próximas aulas, todo dia a gente aprende uma coisa, né, nas reuniões, e com a pandemia também, a gente pegou um momento bem difícil, né, por falta das reuniões, tudo online, mas a gente espera ter mais participação assim dentro do município, com a população, com os conselhos locais, e isso a gente vai aprendendo todos os dias. Tá certo. A Joilda também pediu para falar, Joilda? Acertei o nome agora. Eu estou aprendendo ainda a lidar com essa tecnologia. Estefânia, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. A fala da conselheira Lenice já contemplou em 50% a pergunta que eu estaria fazendo. Eu estou no conselho, né, enquanto conselheira, há pouco mais de um ano. Eu já participava do conselho, né, desde 2015, mas enquanto conselheira mesmo, é um ano. E estou aprendendo, né, por este motivo que estou aqui no curso e sempre aberta, né, a toda a formação para estar contribuindo o melhor possível com o nosso conselho. Na sua última fala, o senhor propôs uma tarefa onde tenhamos que estar exercitando qual que seria, né, a forma de entrega dessas tarefas, qual que seria o prazo, não sei se seja através dos nossos e-mails que foram fornecidos. Olga, você pode orientar? Sim, posso. Eu posso orientar. Eu falei com o Aldinei, e o Aldinei está aí, o Aldinei disse que vai pôr no WhatsApp, daquele do grupo. É isso, Aldinei? Sim, eu vou, para adiantar para vocês, eu vou colocar todos os materiais da aula de hoje já no WhatsApp, para aqueles que queiram estudar esse feriado, final de semana, tá? Porque nós combinamos de abrir a aula, a plataforma, na terça-feira, tá? Então, mas para aqueles que querem já adiantar agora o final de semana, eu já vou colocar o material lá. A atividade que o professor propôs, vocês também vão postar via plataforma, tá? Vocês não vão enviar por e-mail. Lá na plataforma vai ter um local que vai estar escrito assim, tarefa ou atividade. Vocês vão clicar e vão postar o texto, tá? Que vocês escreveram com essas resenhas que o professor pediu, direto na plataforma. E aí o professor vai ter acesso para ler o que vocês escreveram e tal, e de repente talvez fazer um feedback para vocês naquilo que for necessário, tá bom? Então toda a comunicação, envio de material para vocês vai ser via plataforma. Beleza. Então, assim, Aldinei, se a gente puder ter acesso, o professor, obviamente, vai ter, né? Eu gostaria de ter acesso também, porque eu estou ajudando o pessoal aqui no o WhatsApp, está funcionando como chat do curso. Sim. E aí eu tenho já interagido com o grupo aqui.
A gente tem usado muito o WhatsApp porque é uma ferramenta que as pessoas têm bastante facilidade, então a gente, apesar de dar bastante trabalho, eu peço para vocês a compreensão que muitas vezes a resposta não vem tão rápida quanto a gente gostaria, tá? Porque a equipe é pequena. A mesma situação em relação às questões de dúvidas sobre os conteúdos, tá? Mas a gente vai estar sempre disponível ali pelo WhatsApp ajudando vocês. Mas eu peço impreterivelmente que vocês usem o WhatsApp apenas para postarem dúvidas sobre o curso, pedirem informação sobre alguma coisa, porque se a gente tiver muitas bom dia, boa tarde, boa noite, história sobre não sei o quê, nomeação de não sei quem, as informações sobre o curso que realmente são importantes vão se perder, e aí as pessoas não vão ver que lá tem um recado, olha, tem aula do professor Fúncia nesse sábado, olha, a plataforma tem nova aula pronta e tal. Então, deixem o grupo para a gente fazer só referências ao curso, tá? Eu sei que é muito educado, dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas o grupo de WhatsApp, a gente poderia deixar apenas as questões relacionadas ao curso e a gente funciona melhor, tá? Mas na terça-feira pela manhã, vocês já vão estar recebendo um e-mail. É quarta, né? Porque terça é feriado aqui, né? Para a grande maioria. Então, na quarta-feira pela manhã, vocês vão estar recebendo o e-mail para vocês acessarem a plataforma e começarem a utilizar, tá bom? Então, pessoal, acho que ficou claro, né? Ali no WhatsApp, eu até estou fazendo uma mediação para poder agilizar as respostas, e não tem problema, eu posso continuar ajudando a mediar ali no grupo do WhatsApp, que é Curso Conselheiro 2020. A gente está até trocando uma palhinha ali. E o ambiente virtual de aprendizagem, ele abrirá na quarta, para vocês fazerem as perguntas para o professor Fúncia. E o material, o Aldinei vai fazer a gentileza de disponibilizar desde já no WhatsApp. E ali eu vou ajudando vocês, eu sou uma pessoa conectada, então estarei já conversando com vocês direto, tá bom? A Bia gostou da ideia, né, Bia? Tá certo. É isso. Tem alguma pergunta, professor? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Uma vez feita a pré-inscrição, como saber se vou poder participar? O Marco Antônio está... Então, Marco Antônio, a mesa diretora como o curso é do Conselho em parceria com a Escola de Saúde Pública, a mesa diretora definiu os critérios, e ela apresentou na plenária do Conselho por 2 vezes, inclusive na última reunião, que foi dia 22 de outubro, foi reapresentado todo o conteúdo, as datas foram colocadas e os critérios também. Então, sobrando vagas das pessoas que estão dentro do critério, não preencheram, a Escola de Saúde Pública vai inserir as inscrições que estão aguardando, porque hoje, por exemplo, nós tivemos aqui até 35 pessoas passaram pela plataforma, me parece, não sei se o Aldinei anotou um outro número. Então, nós temos mais vagas e vamos estimular via WhatsApp, avisar para as colegas, porque a gente segurou vagas. Eu recebi telefonema de várias conselheiras e conselheiros aí do Estado do Paraná pedindo vaga. Então, a gente foi fazendo um cadastro de reserva ali. Agora, pode avisar as pessoas que tem mais vagas para até preencher o número de 60, que a gente acha que seria o suportável para o coração do professor Fúncia, porque ele terá que responder as questões, porque hoje talvez não tenha até, né? Porque, como foi dito pela Lenise, é uma primeira aproximação ao assunto, mas a partir do momento que vocês assistirem os vídeos e lerem essa parte dos instrumentos no manual, surgirão dúvidas. Aí vocês vão encher de perguntas, né, o professor Fúncia, e nós temos que cuidar do coração dele, que é muito grande, mas precisa ter cuidado para ele poder responder. E assim sucessivamente, as questões vão sendo aumentadas a partir do momento que a gente estuda. Mas tem que estudar, gente, não tem outra saída. Tem que pegar, o vídeo é muito bom,
ele é autoexplicativo, é muito legal. Mas tem que pegar o manual e ler nesses instrumentos e anotar as perguntas. Uma das questões que eu gostaria que vocês levantassem são as datas, os períodos em que esses instrumentos têm que ser discutidos no Conselho. Então, o Conselho Estadual de Saúde já fez uma tarefa que nós propusemos há algum tempo, em razão até dessas leituras que nós fizemos, uma agenda fixa do Conselho. Então, é para discutir a PPA, é para discutir a LDO, é para discutir a LOA, é para discutir o plano, a programação anual de saúde. Então, no começo do ano, o Conselho Estadual de Saúde já fecha essa agenda fixa. Vocês podem até entrar lá na página do Conselho Estadual, que está lá a agenda mínima colocada. Então, seria importante que cada conselheira e cada conselheiro olhasse lá no manual qual é o período de discussão disso e fizesse uma síntese. Se surgir dúvidas, coloca lá para o professor Fúncia, ele responde. Se quiser colocar no WhatsApp, também posso ajudar a mediar. Não sei se o professor Fúncia está no WhatsApp. Eu acho que não está. Mas, de qualquer maneira... Oi? Estou te ouvindo. Ah, tá? Então, beleza. Então, o professor Fúcia também pode ajudar por ali. Enfim, a gente prefere que use a plataforma, né? Porque fica registrado e a presença de vocês fica registrado na plataforma. Todas as vezes que você acessar o material ou o vídeo, está contando as horinhas lá. Quem não tiver 75% de presença, não tem certificado. Então, precisa prestar atenção nisso também. A partir de quarta-feira, acessar a mesma plataforma para registrar perguntas, para ler o material, para assistir o vídeo. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa eu estou ajudando ali. Só orientando, é um pouquinho mais difícil. Tem que ter 100% das atividades e nota 7, tá? Pessoal, 100%! Retificando. É mais dura. É mais duro. É porque nós precisamos contabilizar que vocês, pelo menos, viram todos os materiais que estão lá. Então, eu sei, por exemplo, hoje você já assistiu essa aula ao vivo aqui com o professor, mas essa aula vai estar gravada lá. Então, só para você confirmar que você assistiu a aula gravada ou a aula ao vivo, você clica e diz para nós, ok, completei essa atividade. Vai estar disponível para vocês lá na plataforma a partir de quarta-feira. A Poliana perguntou se cada aula vai ter registrada a presença. Sim, isso é registrado, porque o acesso é pelo ambiente virtual de aprendizagem. Hoje eu já fotografei todo mundo aqui, não pedi permissão, todo mundo fotografado para registrar. E a aula é gravada. E a aula é gravada, tá vendo? Então, a presença é registrada nas aulas e é registrada quando você entra no ambiente virtual de aprendizagem. Por isso, né, desculpe eu me intrometer, mas eu sei que existe essa coisa de muitas vezes o nosso nome que está na legenda, né, do nosso meio de acesso, como a Olga chamou a atenção. Então, por exemplo, se está como Galaxy A10, então é importante ter a identificação para que na gravação possa se identificar quem é o Galaxy A10. Só estou dando o exemplo do Galaxy A10 porque é o que eu estou vendo aqui na minha tela, mas não sei se tem outras situações semelhantes, né? Às vezes também as pessoas entram com outro nome. Então, quando acontecer isso, de pelo menos no chat se identificar, olha, o Galaxy A10 é fulano de tal, eu acho que seria legal para ficar registrado também. Enfim. É isso, pessoal. Podemos encerrar? Não tem ninguém inscrito. Encerramos com esse maravilhoso canto de pássaros que temos ao fundo. Então! Exatamente. Muito bom. Professor Fúcia, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Aldinei. Obrigado, Olga. Obrigado a todos e todas. Obrigada. Bom feriado para vocês e até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.